Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Espírito Santo, eu te convido a estar conosco em mais um dia dessa preparação para a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Que possamos, através da palavra que vamos aqui refletir, ter nossos corações tocados, para que possamos buscar uma vida verdadeiramente em Deus. Hoje, nosso 16º dia. E nesse dia, irmãos, vamos refletir sobre os desejos desordenados e a busca por virtudes. E para a gente falar sobre esses desejos desordenados e essas virtudes, a leitura sugerida é Gálatas, capítulo 5, versículo do 13 ao 26. Não abusar da liberdade, viver vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus crucificarão a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Que essas palavras, possam adentrar em nossos corações e produzir frutos que nos leve aí à nossa santidade. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, eu acho que ela é uma passagem muito clara, que mostra, todas esses desejos aí desordenados aonde nos leva, o que são as obras da carne e o que é do Espírito. E, primeiramente, para que a gente possa pensar em tudo isso, Deus nos convida, nos chama a amar ao nosso próximo. E a partir do momento que a gente entende o que é amar ao nosso próximo, fica mais fácil viver as virtudes. Porque se a gente ama o nosso próximo verdadeiramente, a gente vai abrir mão de algumas questões, E dessa maneira, a gente vai deixar de buscar só simplesmente pelo prazer, Porque a gente vai tentar ter um coração mais caridoso, um olhar mais amoroso. Então, primeiramente, que a gente possa pedir ao Espírito Santo esse dom de verdadeiramente, seguir esse mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, que a gente sempre possa olhar para as situações e pensar se a gente gostaria que outras pessoas fizessem aquilo conosco, Então, sempre que nós vamos oferecer algo a alguém, que a gente possa ter esse olhar de cuidadoso, com o outro. E aí também, Deus vem nos trazendo aqui o que acontece, Quem que herdará ou não herdará o reino de Deus. E aí o Evangelho deixa muito claro, que as obras da carne são
fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então, tudo isso são obras da carne. E quem seguir isso não terá o reino de Deus, não herdará o reino de Deus. Então, se nós estamos buscando uma consagração a Jesus pelas mãos de Maria, nós precisamos olhar para tudo isso que a palavra nos traz e, através disso, buscarmos entender o que disso ainda está em nós, para que a gente possa verdadeiramente, através, né, da busca pelas virtudes, e quebrando cada uma dessas coisas, né? Que a gente possa verdadeiramente ter esse coração aberto a essa mudança de vida. Que essa mudança de vida, ela passa por algumas questões. Ela passa primeiramente pela graça de Deus. E Deus já nos trouxe aqui para a gente poder viver esse momento, porque Ele deseja uma transformação em nós. Então Deus já fez um passo. Ele vem nos trazendo aqui para que a gente tenha mais intimidade com Ele. Então, em toda essa preparação que a gente vem fazendo, a gente vem buscando mais essa intimidade. A gente vem aqui, né, fazendo as leituras da palavra, nós temos as orações, nós buscamos entender o que Deus deseja e o que Deus não deseja. Então, essa já é uma oportunidade, uma graça dada por Deus, mas que a gente possa pedir graça ao Espírito Santo para nos ajudar, né, nas nossas ações do dia a dia. Então, que a tudo que a gente vai fazer, a gente possa pedir isso ao Espírito Santo, né? Mas que a gente também possa tomar uma decisão, né, de seguir a Deus, sem olhar para trás, que a gente possa renunciar a nós mesmos, né? Como a gente já falou em algumas vezes em alguns dos dias. Então, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Vai ter momentos que, por conta da gente já estar acostumado a seguir, né, pelos prazeres da carne, que a gente vai ficar sem entender ou a gente vai querer voltar para aquela vida velha. Então, que a gente possa pedir, né, ao Espírito Santo, que ele venha sobre nós e que nos ajude, né? Mas que mais também do que isso, que a gente possa ter essa vida verdadeiramente, né, decidida, para que a gente possa entender, né, que vamos passar por sacrifícios e momentos que talvez não sejam fáceis, mas tudo isso vai valer a pena. Por quê? Porque isso nos aproxima de Deus. E Deus, ele é para sempre, né? Isso não passa. Amém? E aí, olhando aqui para o material, ele vai trazer: os desejos são parte fundamental da nossa natureza e muitos deles refletem necessidades legítimas. Queremos ser amados, desejamos segurança, buscamos a felicidade. No entanto, quando esses desejos se tornam desordenados, passam a ocupar um lugar excessivo em nossa vida, desviando-nos da verdadeira paz e da comunhão com Deus. Desejos desordenados são aqueles que colocam nossas vontades acima do que Deus quer para nós e dos valores cristãos, causando distorção em nossas escolhas e na forma como nos relacionamos com os outros. Então, aqui, quando ele fala, né, nessa parte que a gente quer ser amado, que a gente quer ter segurança, muitas vezes a gente acaba vivendo coisas da carne simplesmente para um pertencimento. Então, que a gente possa entender que Deus quer nos fazer pertencente, sim, mas pertencente às coisas do céu. Então, que a gente possa entender que se alguém tem que nos amar, ele vai nos amar independente do que nós fazemos, né? Como Deus aqui convida, né? Que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que a gente possa sair desse espaço, que a gente também entenda que antes de qualquer pessoa nos amar, antes de qualquer coisa, Deus nos amou, Deus nos fez filho amado. Então, que a gente possa também se apegar nesse nosso Deus, né? Ele sim vai nos trazer essa segurança, esse amor. E quando eu falo segurança, é porque Deus ele é providente. Então ele sempre vai estar conosco e vai sempre trazer aquilo que é necessário para cada tempo em nossa vida. Então que a gente possa fazer essa experiência, sabe? Experiência de olhar e entender que nós devemos ser amados. Óbvio que a gente precisa olhar todas essas obras da carne e avaliar se estamos seguindo conforme isso. Mas se nós estamos buscando as virtudes e por conta das virtudes somos postos de lado, que a gente entenda que a gente só está vivendo o inverso, né? Que a gente possa pedir a Deus que nos coloque nos lugares corretos e que a gente possa ter esse conhecimento, né? De filho amado de Deus. Que a gente realmente se sinta esse filho amado de Deus. Por exemplo, o desejo de reconhecimento, quando desordenado, nos leva a agir em busca de aplausos, tornando-nos dependente da aprovação alheia.
O desejo por segurança material, quando excessivo, gera apego aos bens e ao dinheiro, obscurecendo nossa confiança na providência de Deus. O desejo de prazer imediato pode levar a vícios, que pouco a pouco nos afastam da verdadeira alegria e do propósito maior que Deus tem para nossas vidas. Então, que a gente também peça que o Espírito Santo vá pondo luz em tudo aquilo que são os nossos vícios, para que a gente possa lutar verdadeiramente para combatê-los, né? Que a gente possa entender se a gente tem essa necessidade do aplauso, que a gente possa pedir a Deus, né, que traga cura para nossa alma, cura dessas questões que às vezes, muitas vezes nós vivemos em nossas vidas, né? Então que a gente também possa buscar um caminho real, né, como a gente está fazendo aqui, de autoconhecimento, mas mais do que isso, nós estamos trilhando uma preparação para uma consagração, mas que a gente também possa buscar caminhos de cura, né, interior. Então existem vários caminhos, né? Existem retiros para cura interior, existem livros que nós podemos traçar, as próprias orações que a gente possa ir ali durante esse período, até que estamos conhecendo a nós mesmos e escrevendo a nossa história, tentando identificar o porquê nós buscamos esses vícios, o porquê nós precisamos tanto da aprovação, para que a gente possa entender aonde que nasce esse desejo, para que a gente possa verdadeiramente entregar essa parte a Deus, sabe? Para que Ele possa assumir a nossa história e reescrever ela conosco. A busca pelas virtudes é o caminho para equilibrar esses desejos e trazê-los de volta à harmonia que Deus deseja para nós. Ao cultivar virtudes específicas, orientamos nossos desejos de modo que contribua para o nosso crescimento espiritual, em vez de nos afastarem do Senhor. As virtudes são como guias que nos conduzem de volta ao que é essencial, ajustando nossas vontades de acordo com um bem maior. Então, são coisas que não são fáceis, né? Essas virtudes, mas elas são possíveis. Então, por exemplo, eu costumo brigar muito com as pessoas. Então, eu vou pedir a Deus, né, pela virtude da paciência. E aí, Deus não vai magicamente trazer a paciência. Mas a partir do momento que eu desejo isso verdadeiramente, eu vou estar atento, né? Eu vou estar vigilante para situações para que eu possa praticar essa paciência. Então, às vezes, no lugar de eu falar algo, eu vou me silenciar. E isso vai crescendo dentro de mim. Então, que a gente possa ir olhando para o que a gente precisa e que a gente possa também, tendo esse discernimento, criar também, né, ações que precisamos fazer. Mas mais do que isso, entregar isso na mão de Deus também e pedir, né, que Ele envie sobre nós o Espírito Santo, que nos ajude nesse caminho. Entre virtudes mais importantes para ordenarmos nosso desejo estão as virtudes cardeais, que sustentam uma vida moral equilibrada. A temperança nos ensina a moderar e a desfrutar dos prazeres de forma equilibrada, para que não nos tornemos escravos das nossas inclinações. A fortaleza nos fortalece para resistir às tentações e nos mantém firmes nas provações, ajudando-nos a superar os desejos que nos desviam do caminho de Deus. A prudência nos ajuda a discernir o que é verdadeiramente bom e tomar decisões sábias, enquanto a justiça nos leva a dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido, evitando tendência de buscar apenas nosso benefício pessoal. Ao cultivar essas virtudes, direcionamos nossos desejos de forma que contribuam para o nosso crescimento espiritual, fortalecendo nossa relação com Deus e com o próximo. Então, aqui ele fala, né, dessas virtudes cardeais. Então, que a gente possa também pedir ao Espírito Santo que nos ajude, né, a cada dia mais aumentar essas virtudes em nossas vidas, né? Uma que me chama muita atenção é a questão da prudência, porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo. Mas muitas vezes a gente se coloca em situações, em os lugares que a gente não teve prudência com aquilo, que vai nos ajudar a cair. Então, que a gente, né, possa ter isso também. Pensar nessa virtude. Mas não só nessa, mas em todas as outras que aqui a gente acabou de falar e outras que também não estão aqui. Refletir sobre os desejos desordenados é reconhecer as áreas em que ainda buscamos o que é transitório em vez do que é eterno. A busca pelas virtudes é um chamado a transformar essas tendências, abrindo-nos para o amor de Deus que nos liberta dos apegos e nos enche de uma paz duradoura. Aqui, quando ele fala de buscamos o que é transitório, a gente precisa olhar para as ações que a gente faz, né? Então, por exemplo, por que uma pessoa busca, por exemplo, a bebedeira?
Será que ela busca a bebedeira? O que que ela cria com aquilo? Porque eu entendo que isso tudo é transitório. É uma busca por uma felicidade temporária, que nem sempre é uma felicidade. E depois ela passa ali por todo um período muito pior, né? Então, assim, do que ela estava antes dessa busca. Então, que a gente possa olhar tudo isso que a gente busca como remédio temporário, não real, né? Não para sempre. Então é como se a gente buscasse em alguns prazeres algo imediato, mas esse algo imediato, quando passa, nos traz mais problemas ainda e faz com que a gente vá buscando outras coisas. Então, que a gente possa pedir para Deus mostrar tudo isso que a gente busca, que é transitório, que passa e que não nos ajuda. Na verdade, piora a nossa situação, para que a gente possa ter uma vida verdadeiramente, né, fundada nas vontades de Deus e que a gente busque aquilo que não passa, que é as coisas de Deus. A busca pelas virtudes é um chamado a transformar essas tendências, abrindo-nos para o amor de Deus, que nos liberta dos apegos e nos enche de uma paz duradoura. Em Nossa Senhora, temos o exemplo perfeito de alguém que viveu totalmente para Deus e que foi plena em todas as virtudes. Ao nos consagrarmos inteiramente a ela, permitimos que sua pureza e sua dedicação a Deus nos inspirem a viver de modo equilibrado e virtuoso, com o auxílio de Nossa Senhora. Tornamo-nos mais livres para amar a Deus de todo o coração e para servir ao próximo com verdadeira caridade, buscando viver plenamente ao chamado de Cristo. Então, como nós estamos aqui se consagrando a Jesus pelas mãos de Maria, e nós vamos usar ela como exemplo, nós precisamos conhecer, né, essa mãe, para que a gente possa entender em tudo que ela fez, como tudo, em tudo que ela fazia, existia ali um equilíbrio. Nossa Senhora deu o sim dela, mas Nossa Senhora não procrastinou. Nossa Senhora foi cuidar de sua prima quando necessitava. Nossa Senhora ouviu a voz de Deus e obedeceu. Nossa Senhora passou pelo sofrimento é, e aceitou esse sofrimento, porque ela conhecia o Deus que ela seguia. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo também que nos mostre, né, que ponha a luz também nesse caminhar de Nossa Senhora e que ela também nos ajude, né, que ela pegue pelas nossas mãos e nos ajude a caminhar. Eu acho que esse momento que estamos nesse conhecimento de si mesmo é muito importante para a gente, além de refletir e realmente escrevendo a nossa história, buscando tudo aquilo que nos afasta de Deus e olhando o porquê que fazemos cada coisa, né? Qual que é a nossa verdadeira essência, né? O que aconteceu na nossa vida que nos faz chegar aonde estamos hoje? Para que a gente possa ir trabalhando, para que a gente possa ir pedindo a Deus para ir recriando essa história, né? Para que Ele possa mostrar a nossa história como filho amado, filha amada, porque Deus esteve conosco em todos os momentos. Pode ser que você tenha passado por uma situação muito difícil em que você sentiu que Deus não estava ali. Mas se você parar para pensar e olhar todos os detalhes, você vai ver que existia a mão de Deus ali e que ele estava com você, mas que talvez você optou em não olhar para Deus. Você focou muitas vezes naquilo que era o problema e não focou para o que era a solução, que era Jesus. Então que a gente possa, né, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ajude a tirar todas as obras que é da carne, né, da nossa vida, e que a gente possa crescer nessas virtudes. Que Nossa Senhora nos ajude a ser assim como ela, né? Uma pessoa de fidelidade, que deu o seu sim, não olhou para trás e buscou cada dia mais a Jesus. Amém? E aqui a reflexão de hoje é: em que áreas da minha vida noto que a buscar por satisfação imediata tem me prejudicado espiritualmente e me impedido de crescer nas virtudes? Então, que a gente possa refletir aí e ir anotando, para que a gente possa trabalhar nessas áreas. O importante desse caminhar é que a gente vai anotando para que a gente possa ver como Deus vem nos transformando, sabe? Desde o primeiro dia até o dia que a gente fosse consagrar. E após a consagração, ele vai continuar nos transformando. Nossa Senhora vai continuar ali intercedendo por nós e sendo o nosso exemplo. Quais são as consequências que percebo em minha vida quando deixo que meus desejos falem mais alto do que minha fé? Eu entendo que cada alma, a gente tem na nossa alma um desejo, né? A gente precisa ser preenchido. E muitas vezes a gente busca um preenchimento de coisas que
passam. E quando a gente entende que somente Deus pode nos preencher, que Ele precisa ser o centro das nossas vidas, por mais que a gente passe por dificuldades, elas são mais rápidas, elas são mais passageiras, porque são dificuldades na certeza daquele Deus que existe, que está conosco, que nos acompanha. Né? É uma dificuldade que visa, né, que tem essa fé e esperança. Então, que a gente possa fazer essas reflexões. Quais virtudes me faltam e poderiam me ajudar a superar as tentações e os desejos que ainda dominam minhas atitudes e escolhas? Então, quais são as virtudes? É a prudência? É a temperança? É a humildade? Então, que a gente possa também avaliar as virtudes e, através do momento que a gente entenda o que a gente precisa, que a gente também possa trabalhar para ter isso, mas mais do que trabalhar, entregar isso a Deus, né? Um dos caminhos para que a gente possa buscar cada vez mais virtude é estar mais próximo de Deus. E para estar mais próximo, como eu vivo falando, nós precisamos ter uma intimidade real com Deus, através da palavra, através das orações, através da Santa Eucaristia, que é o ápice, e que todo mundo que tem a oportunidade de, né, ter essa comunhão diária, isso transforma a vida, né? Isso nos traz força mesmo para poder tentar combater todos esses desejos da carne. Como eu digo, a Eucaristia, ela é um remédio para nossa alma mesmo. Ela é como se fosse uma vitamina que me ajuda a tentar trilhar um caminho a Deus de uma maneira mais, não fácil, mas de uma maneira mais segura, né? Porque eu tenho ali quem me sustenta comigo. Oração do dia. Mãe Santíssima, confiamos a vós os desejos do nosso coração, sabendo que, por nós mesmos, muitas vezes nos deixamos levar pelo que é passageiro e nos afastamos de Deus. Ajudai-nos a buscar aquilo que é eterno e a ordenar nossas vontades para que sirvam ao propósito de amar e servir. Concedei-nos, por vossa intercessão, a graça das virtudes que nos faltam, para que possamos resistir às tentações e crescer na paz e na humildade. Que, inspirados por vossa pureza, possamos desejar sempre o que agrada ao coração de Deus. Amém. Ave Maria, Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos a paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ó atenta que és mãe, fazendo que os rogos do seu povo ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho seu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da verdade, tem de piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da piedade, tem de piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem de piedade de nós. Espírito da ciência, tem de piedade de nós. Espírito do santo temor, tem de piedade de nós. Espírito da caridade, tem de piedade de nós. Espírito da alegria, tem de piedade de nós. Espírito da paz, tem de piedade de nós. Espírito das virtudes, tem de piedade de nós. Espírito de toda graça, tem de piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem de piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem de piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós.
Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa consolação do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos dignais vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos dignais conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso
honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmão, enquanto fazia essa oração aqui, nessas ladainhas, Deus colocava muito forte no meu coração algo, que é, nesse momento que a gente está buscando aí a santidade, muitas vezes vão ter pessoas que vão falar, ah, mas agora você não faz nada, então é fácil ser santo. E realmente, a gente precisa falar para as pessoas, realmente, eu sou muito fraco, eu não posso estar nesses lugares, porque nós precisamos realmente nos reconhecer como os fracos e pecadores. E reconhecendo, a gente não deve se colocar em situações que a gente possa ser provado, porque a partir do momento que a gente for provado, provavelmente a gente vai ao pecado. Então, que a gente possa ter isso em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.